gravar com o fone mesmo. Vamos lá, rapaziada. Seguinte, quando eu precisava levantar dinheiro, eu fazia uma única coisa. Eu escolhia apenas uma única coisa pra fazer. É, cara, dos últimos 5 anos empreendendo, eu fiz diversas coisas, tá? Quando eu precisava levantar dinheiro mesmo, eu fazia uma única coisa. Eu listava as coisas que eu sabia fazer. Eu escolhia apenas uma única delas, montava uma oferta de vendas e partia para as vendas. Eu me chamo Matheus e nos últimos 18 anos empreendendo, foi exatamente isso que eu fiz. Inúmeras vezes, não só para sair do buraco, mas também para sair do negativo, para recompensar. Esse processo que já me salvou várias e várias vezes pode transformar você também. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de maneira detalhada como que eu faria isso para fazer de 5 a 10 mil reais vendendo softwares ou alguma outra habilidade, sem enrolação, sem ideia mirabolante, apenas utilizando apenas uma única habilidade. É muito fácil, é só você começar pelo que você já sabe fazer. Hoje as empresas, não só as empresas, mas também até mesmo você, seus projetos pessoais, quais foram as principais habilidades que você aprendeu, que você faz há muito tempo? Começa listando essas habilidades. Esse é o primeiro passo. Então, essas habilidades têm a ver com coisas que você já fez muitas vezes na vida, que você se sente confiante em fazer de novo. Essas habilidades precisam ser valiosas para o mercado. Ou seja, pessoas e empresas precisam estar buscando por essas habilidades no mercado. Hoje, por exemplo, habilidades como copywriting, edição de vídeo, design, tráfego pago, são habilidades, cara, que importantes nesse mundo voltado para a tecnologia. Então sempre existe uma habilidade monetizável, aquela habilidade que você consegue vender, sabe? E se não tiver, cara, você aprende uma habilidade nova. Eu fiz isso lá quando eu tinha 20 anos. Eu comecei a aprender a codificar, comecei a aprender a desenvolver layouts de sites, e a partir disso eu fui a campo e fui vender essas habilidades para o mercado, para as empresas, em forma de projetos, escopos de projetos. Então a minha oferta era um projeto de website, por exemplo. Eu tinha um prazo para começar a cobrar, eu começava a cobrar o valor para esse projeto. Então você pode vender horas isoladas. Então, pô, eu vou fazer ele terminar o serviço. Para terminar o serviço vai demorar 3 horas. 3 horas? Quanto eu vou cobrar? Vou cobrar R$ 100 por hora. Então eu posso fazer R$ 300 em 3 horas. Mas você também pode cobrar por projeto. Projeto. O que é projeto? É uma série de atividades onde você entrega para o cliente algo completo. Não preciso nem falar isso. Então o website é um projeto para o cliente. E aí eu consegui agregar um valor maior para entregar para o cliente. Esse mesmo cliente também gera outros tipos de serviços. Então comece entregando algo que você já sabe fazer, que você tem confiança nisso. Aproveitando para te fazer um convite. Se você quer receber as minhas reflexões sobre vida, sobre negócios, tecnologia, inteligência artificial, de maneira gratuita, é só acessar meu site e pegar o combo lá que eu vou deixar lá para vocês. Não vou te cobrar nada. E é muito fácil para você fazer de 5 a 10 mil reais por mês. Cara, eu quero entrar um pouco mais naquela objeção de que talvez você não tenha nenhuma habilidade rentável, de valor. Pensa o seguinte, hoje o mercado ele tá carente de boas pessoas, bons profissionais, designers, gestores de tráfego. E isso são coisas que estão se tornando valiosas. As empresas estão vendo esses profissionais como profissionais valiosos. Pessoas que mexem com inteligência artificial, automações. Então, quanto mais você desenvolver essas habilidades, ou mais de uma delas, porque tem habilidades que se conversam, né? Habilidade de copyright com tráfego pago, conversa, entendeu? Para construir uma comunicação, um funil de vendas, né? Uma automação ali, é, cara, uma pessoa, uma empresa, por que ela paga por uma habilidade? Ela paga porque esta habilidade que você pode entregar para ela, ou melhor dito, vender para ela, pode reduzir o tempo dela, desta empresa, dentro de um projeto, dentro de um escopo, pode entregar um resultado que essa empresa está buscando, seja ela mais leads, vendas, pode ser que seja, se você escolher uma habilidade, área de design ou vídeo, um vídeo de qualidade, de imagem que gere comentários. Cara, então sempre pensar no resultado que você gera com essa habilidade para a empresa que está te contratando
e no tempo que você pode reduzir o processo dessa empresa com a habilidade que você acabou de entregar para ela. Então, assim, sempre tem a ver com gerar algum tipo de resultado ou economizar o tempo dessa pessoa, dessa empresa que você está vendendo. Aí você não precisa de 10 habilidades, você só precisa uma única habilidade. Se for possível, uma segunda habilidade. Se for possível, uma terceira habilidade complementar. Não adianta você saber várias coisas, mas não precisa ser o Severino, não faz tudo. Esse cara ganha muito pouco, porque ele é mais ou menos, ele é genérico, não é bom em nada. E um pouco, ele é bom em um pouco de tudo, né? Agora um especialista que domina uma habilidade e é um cara top, esse sim é valioso para os negócios. Então, o primeiro passo seria montando um plano. Pense, o melhor dito, escolha esta habilidade. E aí comece montando um plano, uma oferta. Quem é o cliente que você está buscando? Quem é o cliente ideal? Quanto você vai cobrar por essa entrega, por essa habilidade, por esse escopo de serviço? Né? Nem sempre um produto é o ideal. Às vezes um serviço está na palma da sua mão, cara. Você não precisa gastar nada, é só você chegar lá e fazer o serviço. Então, segundo ponto, qual é o seu diferencial? Por quê? Porque essa pessoa, essa empresa te contrataria e não contrataria um outro concorrente meu. Aí você começa desenhando, faz. Como que você vai chegar até esse cliente ideal? É só pro canal digital? Vai ser por WhatsApp? Vai ser por telefone? Vai ser fisicamente? Vai ser indicação? Vai ser visitando? Vai ser batendo de porta em porta? Então você tem, nesse caso aí, um escopo maior. Então você começa a montar um plano de ação. Monta um plano simples. Quanto mais simples for, mais fácil é de fazer esses 10 mil reais por mês. Cara, arrumar 10 clientes é fácil. Agora, 10 clientes de R$ 1.000 é fácil? Não é. Mas é impossível? Não, não é também. Então eu vendia planos de websites. Eu vendia sites de R$ 300. Eu tentava gerar um valor maior para poder aumentar o valor desse site. Claro que hoje em dia existem diversas ferramentas que fazem isso para você. Só que o problema é a manutenção. Aí você vende a manutenção, né? Então, com um único projeto, muitas vezes a gente levantava 5 a 10 mil reais em receita. Um único projeto. Então, esse é o jogo, talvez. Vender horas, você precisa vender mais horas do que vender projetos. Então, às vezes vai por um caminho, mas às vezes é melhor ir para o outro. Então, o melhor passo é você prospectar primeiro o cliente ideal. Entender o que você precisa entregar, o que você pode entregar. Às vezes, uma call online é melhor do que você ir pessoalmente. Às vezes, ir pessoalmente é melhor do que virtualmente. Às vezes, uma visita presencial no seu cliente. Então começar prospectando, visitando, entendendo, de preferência gerando valor de início, logo de cara, entendeu? Para a pessoa já pegar confiança em você, te recomendar para outros e outros e outros e outros, né? Então assim, olha, eu vou trabalhar com leads, esses são leads tops aqui, eu tenho 10 leads. Qual desses aqui eu vou gastar energia? Então assim, é chegar para eles e falar, cara, na verdade, se eu já tiver algum cliente, eu vou mostrar para ele, eu já entreguei resultado para esse e esses clientes. Então olha o que eu posso fazer. Então sempre que você terminar um serviço também, peça, como é que eu posso dizer? Que essa pessoa grave um vídeo falando que seu serviço é bom, é isso, pronto, você pega ali para o social. Então assim, pega um celular, grava, apresenta a sua solução, o seu projeto, mostra cases que você já fez, exemplos, isso é muito valioso, cara. Cara, eu fiz isso por anos, ainda faço. Então, negocie com o seu cliente, mostra uma proposta, não custa nada, de graça. E o quarto ponto, jamais deixe de acompanhar o cliente. Cara, você é um leão para vender, mas um gatinho para acompanhar. Então, assim, por algum acaso, atrasar a entrega, isso não é recomendável, mas pode acontecer. Você vai ser transparente, sincero com ele e vai pedir um prazo um pouco maior. Não tem problema nenhum. O importante é ser transparente, o cliente vai entender isso de você. Por mais que você atrase, o cliente gosta da sinceridade, gosta de estar a par do que você está passando para ele, entendeu? Então, assim, é aquele jogo muito claro. Pum, pum, pá, a bola, preto e branco. Pra você entregar algo com qualidade, sempre focado em resultado. Não esquece de pedir um depoimento, sempre no final. Isso faz diferença, isso vai te ajudar na próxima prospecção, na próxima visita, no próximo cliente. Quero que você entenda uma coisa, cara. A venda é o único caminho para você fazer 10 mil reais por mês. É o único.
Então, assim, você precisa ser vendedor também, cara. Então, você precisa começar ainda hoje se preparando para isso, aprendendo esse processo de venda, estudando, sim, mas entrando em campo. Você vai errar, vai, mas você vai aprender conforme você vai caminhando. Você vai ganhando confiança nesse processo de vendas. Eu jamais teria saído do zero, do negativo, se eu não tivesse aprendido a habilidade de vendas. Eu não vi, eu não vim de uma família rica. A minha mãe foi dona de casa. Mentira, meu pai foi dono de casa e minha mãe que ia pra rua. Então assim, sempre passei dificuldade desde muito novo. Meu pai morreu, eu tinha 9 para 10 anos, acho que 9 para 11 anos. Com 11 anos, 12, eu já comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu próprio dinheiro e ajudar a família. Então desde muito novo eu sempre aprendi a me virar. Então a dica que eu te dou é se vire, cara. Procure, estude, seja cientista na sua área. Seja o melhor na sua área. Procure um cara na sua área que você acha foda e veja o que ele não está falando, mas o que ele está fazendo. O que ele está falando, até papagaio fala, mas eu quero saber o que ele está fazendo, irmão. Sacou? Então você foca mais tempo seu no processo de vendas. Porque agora você tem uma pessoa dentro do time, time de uma pessoa só, você tá sozinho. Mas futuramente você vai prospectar algumas coisas. Você vai ganhar mais, você vai ver que vai ter necessidade de focar sua energia em outras coisas. Aí você já vai construindo uma empresa, vai construindo um time, você não vai deixar de produzir. Você vai começar a profissionalizar ainda mais o seu serviço. Você vai ter outras pessoas no time produzindo mais, você vai estar em processo de produção o tempo inteiro. O que vai acontecer é que você vai montar o seu próprio ambiente propício para isso. Então suas vendas vão aumentar, automaticamente isso vai gerar mais leads, mais visitas, mais fechamentos, mais vendas, mais receitas, mais taxa e assim por diante. Então R$ 10.000 é o início do jogo, cara. Depois, processo de contratação, você vai treinando, vai delegando algumas partes do negócio para outras pessoas. Você pode multiplicar para 20, para 30, para 50, para 100. E aí você vai começar a criar realmente uma empresa, um serviço, com várias pessoas entregando. E você na linha de frente ali, na liderança, talvez treinando até mais um vendedor. Então percebe como esse jogo de fazer dinheiro não é nada difícil, mas requer tempo, consistência, dedicação. E existe um caminho que você consegue construir, a ser construído, né? Hoje, empresas de serviços que entregam qualidade, entregam resultado, dificilmente estão sem clientes. É quase impossível, cara, porque o mercado ele está precisando de mão de obra de qualidade. Então, se você tem uma habilidade única de valor, sabe fazer muito bem, tem confiança para entregar, você não fica sem. Você não fica sem o cliente. Esse plano já é possível aplicar ele em uma semana, cara. Se você não tiver nenhuma habilidade, talvez demore um pouco mais, mas você vai ter que aprender, estudar, se desenvolver. Mas se você já tem uma habilidade, já tem confiança e o mercado vê valor, a única coisa que você precisa fazer de diferente é estruturar uma oferta e ir a campo para vender essa oferta. Perdeu o medo de prospectar, perdeu o medo de apresentar. Primeiro você faz, depois você melhora. Perdeu o medo de fechar, negociar, falar em público. Porque é a venda que tira da pobreza, da dificuldade, que injeta caixa, dinheiro na empresa, que faz a empresa crescer, que faz a pessoa conquistar objetivos na sua família, viagens, descanso, bem materiais e a venda, cara. A gente tem que ter orgulho de vender, de ser um bom vendedor acima de tudo, se desenvolver nesse aspecto. Não medo, não vergonha, não achar que o vendedor é um cara chato da história. É se colocar em campo. A venda é o único caminho, cara. Porque do outro lado existe um cliente com uma dor. E você vai lá e vende a solução. Se você tem a solução, por que não vender? Por que não ajudar esse cliente? Em troca disso, você é remunerado. Então a venda tem a ver com isso. Você não está extorquindo alguém, não está matando, tirando de alguém a pessoa da empresa. Muito pelo contrário, você está entregando o valor dessa empresa. Em troca disso, você recebe o que é seu. O dinheiro está lá, é só você achar uma forma de buscá-lo. Então, para existir esse clique interno e as vendas realmente começam a ser feitas para você, é só você parar de se importar com o que os outros pensam também de ti, com as críticas externas. Enfim, eu estava numa reunião aqui agora e me veio esse insight, me deu essa vontade de gravar e eu não ia deixar para amanhã. Eu fiz hoje, eu agi. Eu tenho um pensamento, eu fiz antes mesmo que eu pudesse imaginar.
e pensar e deixar o meu cérebro me sabotar. Então é isso, rapaziada. Então, curte, comenta, compartilha o que vocês acharam aí, coloque suas experiências aí. Quem também passou por isso, quem está passando por isso, deixa aqui embaixo para eu saber que essa opinião é muito importante para mim, tá bom? Tenham um ótimo dia aí pra vocês e até a próxima. Valeu, falou.